A palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra em Gálatas 6, do 1 ao 10. Conforme nós temos de costume, eu leio um versículo, os irmãos leem o seguinte. Amém? Amém. Gálatas 6, do 1 ao 10. O título da minha Bíblia diz As Últimas Exortações e Saudações. Que diz assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, caminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. E assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vamos ler todos juntos novamente no versículo 7, que diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Vou tomar você sempre. Sou grato a Deus pela oportunidade de estar aqui novamente diante da igreja, trazendo a palavra do Senhor. E a palavra que Deus colocou no meu coração foi sobre a semeadura. O contexto da carta de Paulo aos Gálatas, ela é uma carta que Paulo se mostra muito preocupado com o que vem acontecendo na igreja da Galácia, porque os irmãos da Galácia estavam abandonando a fé original, abandonando o evangelho da fé, e estavam se voltando novamente para o evangelho das obras, da lei. E aí Paulo ele é muito incisivo em deixar claro que a salvação é através da graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Então, esse é o contexto da carta de Paulo aos Gálatas. Então, fica o convite, eu não vou tratar sobre salvação, mas como o presbítero falou, nas quartas-feiras nós estamos tendo um estudo aqui, o nosso pastor tem preparado um estudo sobre a salvação. Nessa última quarta-feira ele só foi até a introdução, então você não perdeu tanto assim. Quem não veio na quarta-feira perdeu, claro, mas venha para o culto de doutrina, porque o culto de doutrina, meus irmãos, aqui no domingo é só um lanchinho que a gente pode falar. O culto de doutrina é comida com substância, como a gente fala no Brasil, é comida forte, é aquela feijoada. Então, se você quer se alimentar bem, venha para o culto de doutrina, que a gente vai estar falando sobre salvação. Mas a palavra que falou no meu coração se encontra aqui no capítulo 6. Aqui no capítulo 6, o apóstolo Paulo está exortando a igreja, da Galácia, os Gálatas, a se ajudarem uns aos outros, como uma família, como nós fazemos aqui, como nós temos aprendido a fazer aqui na nossa igreja. E ele destaca a responsabilidade pessoal que cada um tem, a responsabilidade que cada um de nós temos. E aí, nós falando sobre a lei da semeadura, infelizmente, nós temos vivido tempos difíceis, onde muitas pessoas, ou muitos falsos ensinadores, ou falsos profetas, ou falsos pastores, têm se utilizado da própria Bíblia, com versículos isolados, para pregar a lei da semeadura como uma parte da teologia da prosperidade. Eles usam. Então, o primeiro alerta hoje para a igreja é que tome cuidado com tudo aquilo que você ouve. A lei da semeadura
A Bíblia é muito clara em dizer, e nós vamos ver aqui, que ela não se trata sobre bens aqui na terra. Muitas pessoas tomam a lei da semeadura para dizer que quanto mais você trouxer para a igreja, quanto mais você doar, quanto mais você contribuir com o seu dinheiro, com o seu dízimo, mais você vai ser abençoado. E Deus não funciona assim. Quem somos nós, ou o que Deus precisa da gente para que nós possamos barganhar com Ele? Com Deus, meus irmãos, não se barganha. Nós não temos capacidade, nós não temos nada que possa interessar a Deus, a não ser nossas próprias vidas, nossas próprias almas. Então, nós não podemos dar nada para Deus que faça Ele, ou obrigue Ele, que faça Ele se sentir na obrigação de nos abençoar. Ele abençoa quem Ele quer, da forma que Ele quer. Então, que nós tenhamos cuidado com o que nós ouvimos em relação à lei da semeadura. O apóstolo Paulo, nesse contexto, ele chama a nossa atenção, ele chama a nossa responsabilidade sobre a lei da semeadura no sentido de que tudo que a gente faz nessa vida, nós vamos colher. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. A lei da semeadura é bem simples, porque é uma forma que a Bíblia fala para que nós venhamos entender aquilo que a gente faz, a gente vai colher. E eu posso dizer que 99,9% das vezes o que a gente planta nessa vida a gente colhe. Seja na esfera material, seja na esfera espiritual. Então, meus irmãos, não adianta você querer plantar morango, colher batata. Não é assim que funciona. Nós temos que ter muita atenção com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós semeamos, com aquilo que nós plantamos. Então, a lei da semeadura ela não garante uma prosperidade terrena. Nós, como servos de Deus, nós temos que semear. E semear coisas boas. Esse é o que o apóstolo Paulo está nos orientando aqui. Se você voltar um pouco a sua Bíblia, você vai ver que em Gálatas 5 ele apresenta as obras da carne e apresenta as obras do Espírito. Apresenta tudo que a carne produz e tudo que o Espírito produz. E apresenta o fruto do Espírito. Então, o que o apóstolo Paulo tenta dizer aqui é que nós como servos do Senhor, é nossa obrigação, é nosso dever desenvolver o fruto do Espírito, para que nós possamos semear coisas espirituais. Não adianta você querer plantar coisas carnais, das obras da carne, e querer colher coisas espirituais. E aí você pode até se perguntar às vezes, assim, não, mas esse negócio de plantar e colher, eu não sei se é verdade, não, porque eu já vejo muita gente aí que faz um monte de coisa errada e está se dando bem. Tem gente que rouba, mente, passa por cima de mim lá no meu trabalho. Bom, irmão, Deus ele tem uma forma de trabalhar. Desde a queda do homem, quando o pecado entrou no mundo, coisas ruins acontecem com pessoas boas também. Esse é o resultado do pecado no mundo. E disso nós não conseguimos fugir. E Deus ele tem uma forma de trabalhar para cada um de nós. Ele tem um plano para cada um de nós. Nós sabemos que às vezes Deus tira de situações terríveis, situações para que possamos ser abençoados. José, por exemplo, ele passou por uma coisa muito difícil, por uma situação muito difícil de ser vendido pelos seus irmãos, e depois toda a situação que ele passou no Egito, mas aquilo foi um resultado para que ele fosse bem sucedido. Talvez você vai dizer, mas José não mereceu isso? Nós ouvimos na última pregação do nosso presbítero, o Diego, falando que José ele não era também um santo, não era uma tal flor que se cheira. Então se ele foi vendido pelos seus irmãos é porque ele tinha muita coisa ali, a relação deles com certeza não era boa e não era só por causa dos irmãos. José também tinha culpa no cartório. Então sim, meus irmãos, Deus tem um plano dele para cada um de nós. A lei da semeadura, em 99,9% dos casos ela funciona, porque Deus ele é justo. E ele sabe o que a gente está plantando e o que a gente vai colher. Então, um dia, você pode ficar tranquilo que essa pessoa que você acha que está se dando bem fazendo o que ela não devia estar fazendo, ou que você acha que ela está sendo bem sucedida fazendo o que ela está fazendo, você pode ficar tranquilo que um dia, quando Deus for julgar cada um de nós pelas nossas obras, ele vai pegar, vai abrir os livros e ele vai ler na frente de todo mundo, toda aquela multidão, e vai julgar cada um de nós pelas nossas obras, por cada um daquilo que a gente está fazendo.
Às vezes aos olhos humanos pode passar desapercebido, mas aos olhos de Deus não vai passar. Tudo que você estiver semeando, aquilo você vai colher, seja nessa terra ou seja no julgamento final. Então, o nosso Deus que sonda os nossos corações, Ele nos conhece, então nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós plantamos. E aí, vem a pergunta, né? Essa pregação que a palavra de Deus que falou no meu coração, nos exorta e exortou, no sentido de o que eu tenho plantado e o que eu tenho plantado, ou aonde eu tenho plantado, ou o que eu tenho semeado. Então, o apóstolo Paulo aqui em Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 19, ele cita as obras da carne. Então ele diz aqui assim, Gálatas 5, 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfírias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo ele é muito incisivo e ele é muito claro ao dizer o que nós devemos evitar, o que nós devemos fugir, ou o que nós não devemos semear. A lei da semeadura, ela trata, não é só sobre o dinheiro, é sobre o que nós fazemos. Se nós semeamos na vida carnal, nós vamos colher coisas carnais, coisas não espirituais. E quando nós semeamos na vida espiritual, nós colhemos coisas espirituais. É sobre isso que a lei da semeadura diz. Então, Paulo ele nos alerta a tudo que nós devemos nos afastar, tudo que nós devemos fugir, tudo aquilo que nós devemos não fazer. E aí, o que é semear no Espírito? Semear no Espírito é ser guiado pelo Espírito. É quando você permite que o Espírito desenvolva em você o fruto dele. É quando nós permitimos que o Espírito trabalhe na vida de cada um de nós. Então, Paulo ele cita aqui o fruto do Espírito a partir do 22. Gálatas 5:22 ele diz: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e esperança. Contra essas coisas não há lei. Então, uma vez nós desenvolvendo o fruto do Espírito, semeando o fruto do Espírito com os nossos irmãos, nós estamos demonstrando o amor de Cristo, nós estamos cumprindo a lei de Cristo, como o próprio apóstolo disse. Então, meus irmãos, em Provérbios 22:8 diz que o que semear perversidade cegará males. Provérbios 22:8. O que semear a perversidade cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Então, quando nós nos arrependemos, nos arrependemos da nossa vida pecadora, nos apresentamos diante de Cristo nos salva, nos transforma, nos muda, e nós passamos a semear ou a desenvolver o fruto do Espírito de uma forma natural. E às vezes nós passamos a pregar, com o nosso exemplo de vida, nós passamos a pregar o Evangelho sem usar uma única palavra. Porque nós passamos a ser chamados filhos de Deus, e isso muda. Quando você desenvolve tudo isso aqui que o fruto do Espírito é, ou boa parte dele, porque nosso objetivo é buscando santificação, é desenvolver todos eles, nós passamos a pregar sem usar palavras. Mas sem dúvida que quando nós usamos a palavra, nós estamos fazendo de uma forma mais eficaz. Quando nós usamos a nossa língua e quando nós pregamos a palavra de Deus, nós temos uma forma muito mais eficaz de pregar. Então, uma forma que Deus tem falado comigo é que nós temos essa responsabilidade de semear a palavra nos corações, usar a nossa boca e a nossa língua para o bem. Nós temos que ter atenção para o que nós emprestamos a nossa boca, para que nós emprestamos a nossa língua. Às vezes, irmãos, nós achamos que nós somos melhores ou menos piores, digamos assim, que talvez um assassino, uma pessoa que mata pessoas.
nós esquecemos que a nossa língua tem o poder de matar. Então hoje, se você não levanta armas, se você não mata ninguém com alguma coisa fisicamente, não mata uma pessoa no plano físico, às vezes uma palavra sua pode matar alguém. Às vezes uma palavra mal colocada, às vezes uma ação sua. E aí você já pensou a responsabilidade que você vai carregar nos seus ombros por ter matado uma alma? Ou por uma alma que não vai se encontrar com Jesus por palavras suas? É uma responsabilidade muito grande que a gente tem. Então, nós temos que ter muita sabedoria para usar a nossa língua. Emprestar a nossa língua para a bênção e não a nossa língua para a maldição. Nós temos alguns exemplos do que seria semear na carne, do que seria semear semear na carne. Nós temos todos os exemplos que nós citamos, mas falando do semear no Espírito, nós podemos semear no Espírito coisas para bens para essa terra, para o bem material, e coisas para o plano espiritual. Quando nós semeamos coisas boas para a nossa vida terrena, o que nós fazemos? Uns exemplos de semear bem na vida terrena. Quando você é um estudante e você se aplica a estudar, você está semeando na sua vida material, você está se aplicando. Não adianta o estudante chegar na prova sem estudar e achar que o Espírito Santo vai revelar para ele a prova. Não vai acontecer, desculpa, não vai rolar. Você precisa se aplicar, você precisa semear esse próprio conhecimento para que você vá bem. Da mesma forma, um empresário que talvez tenha a sua empresa sob a sua responsabilidade, ele tem que trabalhar, ele tem que se dedicar um pouco mais, ele tem que fazer um pouco a mais para poder ser bem sucedido. E aí eu estava até conversando com os adolescentes um tempo atrás sobre o que diferencia os profissionais hoje em dia, né? Na maioria das vezes, é as pessoas que fazem só o necessário. Pessoas que vão trabalhar e fazem somente o necessário e acham que aquilo é suficiente para poder ser bem sucedido, mas às vezes elas não param para pensar que para você ser bem sucedido você precisa se destacar, você precisa fazer um pouco mais. Jesus ele nos ensina, lá em Mateus 5,41, que se alguém te obrigar a andar uma milha, que você caminhe 2. Por quê? Porque se você fizer o a mais, fizer o extraordinário, alguém vai te ver e alguém vai te recompensar por isso. Então, meus irmãos, quando nós estamos preparando, por exemplo, para ensinar, ou preparando uma palavra, nós nos dedicamos, o professor da escola dominical, o professor dos adolescentes, o pregador, ele se prepara, ele estuda, para poder fazer o que tem que ser feito. Então, nós estamos semeando em nós mesmos, nós estamos semeando coisas boas para poder colher. Mas o nosso Deus também, Jesus também nos ensinou que nós devemos semear coisas no céu, tesouros no céu onde a traça e a ferrugem não consomem. Então nós temos que, uma forma de semear, né, na outra vida, é você pregar o Evangelho para uma outra pessoa. Eu disse que a gente tem que usar a nossa boca para bênçãos, não para amaldiçoar. Então quando você, com o seu exemplo, com a sua vida diante de Deus, ou com a sua própria boca, profere a palavra de Deus e semeia a palavra de Deus nos outros corações, você está ajudando o reino de Deus a se mover, porque você está ajudando ao reino do céu se expandir. É uma responsabilidade de todos nós. E Jesus ele vai dizer, lá em Mateus 12:34. Mateus 12:34, até o 37. Ele diz assim: raça de víboras, como podereis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, diz fala a boca. 35. O homem bom tira coisas boas do seu tesouro, e o homem mau do seu tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. 37. Porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado.
Então, meus irmãos, nós temos uma responsabilidade muito grande em relação ao nosso próximo. Nós devemos auxiliar o nosso próximo. O apóstolo Paulo, quando ele diz aqui em Gálatas que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, lá em Gálatas 6, no texto que nós lemos, Gálatas 6:9, que nós não devemos nos cansar de fazer o bem porque no tempo certo nós escolheremos. E que nós devemos fazer isso, inclusive, para os irmãos da fé. Então Deus, ele nos chamou para semear, para ter amor ao próximo. Quando você exercita o amor ao próximo, você quer que ele se salve. Você não quer ver que ninguém se perca. O que tira o sono do nosso pastor, que ele disse, é uma coisa muito séria. E é natural que a gente se cobre, porque a gente quer que as pessoas vão para o céu também. Ele quer que as pessoas vão para o céu, mas ele não consegue fazer tudo. Ele lança semente. E ele pode até regar. Mas quem dá o crescimento, quem faz crescer é Deus, é o Espírito Santo. Então, você já imaginou, meu irmão, você no dia do juízo final, você ser condenado por uma palavra que você disse, ou Deus falar, aquela alma que você não pregou, ou aquela pessoa que você não falou de mim, está aqui na sua conta. Você já imaginou que responsabilidade que vai ser? Não é fácil, mas é o que nós temos que fazer. Jesus, ele nos ordenou a irmos e fazermos discípulos, pregar a sua palavra. E é isso que nós temos tentado fazer. E não é uma opção. Jesus, ele nos chamou para pregar o Evangelho, ele nos chamou para alcançar o próximo. E nós não temos a opção de não semear. Nós não temos a opção de se omitir, de não falar de Jesus, não semear a palavra. Aqui nós vemos que lá em Eclesiastes 11:4, nós aprendemos que só vai colher aquele que plantar. Pode colocar o Eclesiastes 11:4. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então, semeie para que você possa ter tesouros no céu. Semeie a palavra de Deus nos corações. Fale de Jesus para o seu próximo. Fale de Jesus para os da casa. Nós estamos aqui para se ajudar, para desenvolver o amor, para auxiliar um ao outro. Aquele que estiver mais fraco na fé vai ser fortalecido, nós vamos evoluir, nós vamos crescer, nós vamos evoluir como igreja, para que todos nós alcancemos o nosso objetivo, que é chegar ao céu. No capítulo 9 de Gálatas, na parte B, que eu comentei, que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, o apóstolo Paulo é bem claro em dizer que nós não devemos descansar de fazer o bem, porque no tempo certo nós colheremos. Não cansar de fazer o bem também significa não cansar de semear. E isso me faz lembrar da parábola do semeador. Quando Jesus, ele fala que alguns semearam no próximo à estrada, e veio logo Satanás e levou a semente, levou a palavra, e logo ele recebeu com alegria, mas a palavra não foi saqueada por Satanás. E outra vez ele plantou no terreno com pedras, não tinha raízes, e aí o fruto não se desenvolveu, a planta não se desenvolveu. E outro plantou num terreno cheio de espinhos, e aí os espinhos e as coisas dessa vida se focaram, e aí não deu frutos. Mas uma outra semente caiu no campo bom, que deu frutos. Então eu sei que às vezes a gente não tem força nem para pregar para nós mesmos, nós não temos força nem de ficar de pé. Mas quando você prega a palavra para o outro, você também está se fortalecendo. Da mesma forma que um professor também ensina um aluno, ele também está aprendendo alguma coisa. Porque ele está revendo conteúdo, ele está aprendendo aquilo de novo. Então, não se sinta pequeno, não se sinta inútil. Do seu jeito, você consegue evangelizar. Do seu jeito, você consegue falar de Jesus para alguém. E ao falar de Jesus, você também está se fortalecendo. Ao semear a semente da palavra na vida de outra pessoa, você também está semeando em si próprio. E assim você vai se exercitando ao ponto de você desenvolver o fruto do Espírito dentro de você e no outro. Às vezes, irmãos, não é fácil. Não é fácil porque, de fato, nós nos sentimos fracos. Nós não temos força. Mas não é uma opção. Nós temos que semear a palavra de Deus. Jesus, ele nos deu uma ordem e o apóstolo Paulo, ele fala lá em Romanos 10, do 13 ao 17. Romanos 10 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, nós temos que pregar. Se nós estamos aqui, nós somos enviados por Deus. Nós temos essa responsabilidade. Vamos praticar o amor, a caridade com o próximo, dando o melhor que dessa vida tem, que é espalhar as boas novas do Evangelho. Espalhar que Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos salvos. É isso que é o maior dom que nós, como Igreja do Senhor, temos o privilégio de fazer. E foi o que Jesus nos ordenou. E que nós tenhamos paciência, porque o processo de semear, eu não sou nenhum homem do campo, mas eu imagino que não tem coisa que demora, tem coisa que você tem que tratar de um jeito, tem coisa que você tem que tratar de outro, tem coisa que você precisa plantar longe de outra, senão aquela primeira vai atrapalhar a segunda. E a gente tem que ter paciência, porque as coisas não, nós somos muito imediatistas, nós temos esse erro de querer as coisas para ontem. Você quer chamar um amigo que você conheceu para vir para a igreja, você conheceu um amigo na segunda, você quer que ele venha na igreja no domingo. Deus tem um tempo para cada um. E nós temos que fazer a nossa parte. Simplesmente semear. Lá em Tiago 5, 7, ele fala sobre isso. Inclusive foi lido pelas crianças. Jesus ele está voltando. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. O que isso quer dizer? Jesus está esperando os frutos da terra que nós estamos semeando. A chuva temporã, ela é uma chuva que cai no outono e ela serve para lavrar a terra. Ela serve para preparar a terra para ser lavrada, para ser semeada. E a outra chuva, a seródia, é a chuva que vem na primavera, que é a chuva que vai dar o fruto, a condição de frutificar. Então, meus irmãos, nós temos a obrigação de semear. Quem vai dar a chuva, que vai ajudar a lavrar e vai ajudar a dar fruto, é Deus. O apóstolo Paulo, ele diz lá em... Deixa eu achar aqui. O apóstolo Paulo vai dizer, 1 Coríntios 3, do 5 a 8. 1 Coríntios 3, do 5 a 8. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E o 8, porque, ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então, meus irmãos, nós que plantamos, nós não somos nada. Quem dá o crescimento é Deus. Então você não precisa se culpar por você, mas eu não estou vendo resultado, estou plantando, estou falando e ninguém aceita Jesus, ninguém vem para a igreja, ninguém aceita o meu convite. Meu irmão, quem convence é o Espírito. Você está fazendo a sua parte de plantar, de semear. Quem convence do pecado é o Espírito. Então não canse de semear, não canse de falar, não canse de apresentar as boas novas. É o que Jesus mandou que nós fizéssemos. Porque, como o apóstolo Paulo diz, a seu tempo, se não desfalecermos, haveremos de colher. Alguns irmãos, às vezes, eu gosto de comentar, até que eu mandei um tempo atrás no ministério sobre a tâmara, sobre a tamareira. Os irmãos têm ideia de quanto tempo que a tâmara demora para dar seu fruto? Pelo menos 100 anos. Alguém já comeu a tâmara? Aquela fruta marronzinha, assim, bem doce, bem gostosa. Ela é uma fruta, ela parece um chocolate, mas ela é uma fruta. E demora 100 anos para frutificar. Dizem que quem planta não colhe. Exatamente isso. Então, quem planta, aquele fruto que você come, você pode ter certeza que quem plantou aquele fruto já foi. Já não está mais com a gente.
Então, às vezes, nós temos que ter essa consciência e essa paciência de saber que às vezes o que você está plantando, talvez você não vai conseguir ver, talvez você não vai conseguir colher. E tudo bem, desde que seja para a honra e glória do Senhor. Desde que a obra vá para frente, desde que Deus possa ver o fruto, porque a nossa vida, meus irmãos, é só servir. Jesus veio aqui e nos mostrou como que tem que ser feito. Ele veio, pregou, ensinou, morreu por nós e serviu. A vida de Jesus aqui nessa terra foi simplesmente servir e nos salvar. Então nós temos que servir, nós temos que fazer o trabalho que Ele nos deu para ser feito. Mesmo que você não veja o resultado da sua pregação, da sua plantação, da sua semeadura. E preparando essa palavra, me veio uma lembrança que quando eu aceitei Jesus, eu tinha 8 anos, na escola dominical. E eu tenho certeza que a professora da escola dominical não tinha ideia de que um dia eu estaria na Alemanha com essa grande responsabilidade de pregar a palavra para almas. Ela teve o privilégio de ver o fruto que ela plantou. Ela se esforçou, ela fez aquilo que ela tinha que fazer. Nunca se engane, cada um de vocês, meus irmãos, nunca se engane que o que você está fazendo, trazendo seu filho para a igreja, ali na salinha, é só um passatempo, é só uma atividade lúdica, é só um desenhinho. Não! Lá dentro está sendo pregada a palavra de Deus. Hoje eu estou com 33 anos, 25 anos se passaram. E se eu falar para os irmãos que eu lembro claramente da arte, da lei da semeadura. Eu lembro lá, uma telinha verde com os coraçõezinhos que recebiam a semente. Eu lembro de cada coisa dessa, já faz 25 anos. Então, vocês pais, quando vocês estão trazendo seus filhos para a igreja, vocês estão semeando coisas espirituais, para colher coisas espirituais. E isso é maravilhoso. Isso é o que Deus deseja, que nós semeemos coisas no Espírito, para colhermos coisas do Espírito, para que nós desenvolvemos o fruto do Espírito. Infelizmente, muitas pessoas esperam o melhor de Deus nessa vida. E a palavra de Deus diz que se nós esperarmos pelo Senhor nas coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis. O pastor Jorge gostava muito de falar sobre isso. Nós aprendemos muito. E nós não podemos esperar por nada nessa vida. Nosso objetivo é no céu. E quanto mais nós podemos levar a palavra, mais pessoas nós possamos levar para o céu, é isso que Jesus deseja. Então, para concluir, meus irmãos, a lei da semeadura ela vai muito além do plano material, da vida material. Não tem nada a ver com esse negócio de trazer mais dinheiro para a igreja, você vai ser mais abençoado. Com Deus não se barganha. Isso não existe. Se você ouvir esse tipo de coisa, foge. Foge, porque eu já vi coisa muito estranha por aí, meus irmãos. De gente que vai na igreja pedindo oração, esperando uma cura. E tem gente que faz um contrato lá, faz a pessoa assinar um contrato. Dá aqui uma oferta de amor aqui, 10 mil reais. A gente vai orar e a pessoa vai ser curada. E no fim das contas a pessoa não foi curada, você assinou um contrato, você pagou 10 mil reais. É o comércio da fé. Tome cuidado com aquilo que você ouve. A lei da semeadura, pelo menos no contexto que Paulo está nos ensinando aqui, é a nossa responsabilidade em relação às coisas espirituais e às coisas carnais. Então nós temos que ter discernimento na onde e com quem nós estamos pregando. Pare por um momento e analise o que você tem plantado e aonde você tem plantado. Aonde você tem semeado sua semente. O que você tem feito com os frutos que você tem na sua mão. E quando nós semeamos o bem, o amor ao próximo, nós vemos que é isso que nós precisamos fazer, né? Nós demonstramos o cuidado, nós demonstramos o amor ao próximo, como o apóstolo diz lá no versículo 10 do capítulo 6. Que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, que se nós tivermos tempo nós iremos colher, mas que nós devemos fazer o bem a todos, especialmente os da fé. Jesus foi enfático em dizer que nós devemos fazer discípulos.
Não canse de semear a palavra. Não canse de fazer discípulos. Não canse de expandir o reino dos céus. E semeie em todas as áreas da sua vida. Na sua casa, com seus filhos, no seu trabalho, com seus amigos. Não somente a palavra de Deus, mas o fruto do Espírito. Porque se você desenvolver tudo que está escrito aqui, tudo que faz parte do fruto do Espírito, eu tenho certeza que a sua vida vai melhorar e vai mudar muito. Jesus ele disse lá em Lucas 10:2 que a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. Todos nós aqui somos um trabalhador da grande seara. Todos nós aqui somos um trabalhador que nós devemos nos aplicar. Nós devemos trabalhar para o nosso Senhor. E para isso que nós somos chamados. O que eu convoco a igreja é despertar para o trabalho. Que nós venhamos despertar para o trabalho, que nós venhamos desenvolver o amor ao próximo, para que venhamos todos juntos para o céu. Amém?